Sabe por que o iogurte grego é tão bom e faz bem? É bom porque é o único feito com leite Betânia. É, e faz bem porque tem muito mais proteínas. É bom porque é mais cremoso e mata a fome de qualquer um. E sabe por que faz bem? É o único feito com leite Betânia. Experimente o iogurte grego da Betânia. É simplesmente divino. Repórter Jaguar. O Vale do Jaguaribe se vê aqui. A tão desejada quadra invernosa chegou na nossa região. O que é alegria para muitos é sinal de alerta e cuidados para outros. Isso porque o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, pode transmitir diversas doenças, desde a dengue, como a chikungunya e a zika vírus. Hoje a gente vai conversar sobre a zika vírus, o que ela pode ocasionar. Iremos conversar com a doutora Vanessa Barreto, ela é obstetra na Policlínica Judite Chaves Saraiva. Doutora Vanessa, a gente sabe que a doença é a zika vírus. Como é que ela pode ser transmitida? Você disse, né? A transmissão se faz pelo mosquito Aedes aegypti, que já existia antes, já transmitia a doença dengue, que é tão conhecida. E tem essa febre, chikungunya, como você falou, nome esquisito, né? Mas é uma doença nova, e a zika vírus, da mesma família da dengue. E é uma doença nova aqui no Brasil. Antigamente não tinha isso. É uma doença mais comum na África. E ela veio parar aqui no Brasil, tem estudo dizendo que foi pela Copa que teve em 2014. Aí veio muito turista aqui para o Brasil, né? E trouxe com isso o vírus. Que daí, em 2015, começou a ter casos dessa doença aqui no Brasil. Ela tem um sintoma específico? Isso. A doença zika vírus é parecido com uma dengue. Os sintomas são muito mais brandos do que uma dengue. Ou seja, vai ter dor de cabeça, dor nas articulações, febre, coceira e manchinha no corpo. Mas é bem menos intensos sintomas do que a dengue. Então, se eu estiver sentindo esses sintomas, tem alguma maneira de eu identificar esse diagnóstico, se é a zika vírus? Tem exames sorológicos, que é a sorologia para o zika vírus. Só que esse exame de sorologia, igual da dengue, a gente não pede, tipo, sentir os sintomas iniciais, eu já faço esse exame de sangue. Não. A gente solicita essa sorologia com 5 dias do curso do início da doença. A gente pede esse exame e depois de 3 semanas repete de novo. Só que o chato é que esse exame não é assim feito normalmente em qualquer laboratório. E tem também a pesquisa do PCR, que é a pesquisa da genética mesmo do vírus no sangue do ser humano. E é muito mais caro. É difícil o diagnóstico, a gente faz mais pelos sintomas do paciente. A grande polêmica é a questão da ligação do zika vírus com a má formação do bebê, tornando a microcefalia. Então, como é que acontece isso? Transmitido por esse mosquito, pica, o problema é na gestante, porque se não for fora da gravidez, é tipo uma dengue branda, passa, é uma doença autolimitada, doença benigna, com 7 dias já fica normal. O problema é na gestante, que é a polêmica maior que está tendo. Não tem nada confirmado, mas estão vendo a associação da microcefalia em mães e gestantes que pegaram a doença, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Sempre teve microcefalia. Só que antes não era tão focado porque era tipo uma vez perdido que tinha. Está tendo muito caso e está sendo associado com a presença do zika vírus aqui no Brasil. E é o quê? É uma malformação. Esse zika ele age diretamente nas células em desenvolvimento do embrião. Ou seja, é uma lesão direta. Não é mutação genética, é uma ação direta nas células em desenvolvimento, causando microcefalia, que é o perímetro cefálico do bebê abaixo do normal, que é menor do que 32 centímetros. E essa microcefalia, o que é que ela pode gerar de danos para o bebê, para a criança e futuramente adulto? Vai ter problema de desenvolvimento na fala, desenvolvimento na parte motora, pode ter crises convulsivas de difícil controle, vai ter um retardo no desenvolvimento mental, então tem que ter um acompanhamento. O Brasil não tem esse suporte para tratar esses bebezinhos, então isso que é o questionamento maior, né? Que está tendo muitos casos, e esses casos que surgiram, o que é que vai ser feito agora, né? Tem que ser acompanhado essas crianças, porque não vai ser mais uma criança com desenvolvimento normal, vai estar totalmente prejudicado. Então, após a descoberta da grávida estar com essa microcefalia no bebê, ela não tem um tratamento? Não tem assim um tratamento, não existe vacina também para combater, é mais a prevenção.
Como sempre, a prevenção da dengue, prevenção da zika, a mesma coisa. Então, a gente tem que ter cuidado para não reservar água parada. Então, a importância da prevenção da doença, né? Que evitar que acumule água em reservatórios, fazer toda a limpeza no jardim, usar repelente nas gestantes, que tem alguns repelentes que é permitido na gestante. Usar no final, assim, quando for dormir, usar roupas mais compridas, de manga comprida, para evitar que seja picado. Mas tratamento, medicação não tem. Agora, a grávida, ela tem como fazer esse pré-diagnóstico se o bebê dela tá com aquela doença ou não? Pronto, se a mãe teve os sintomas típicos de uma zika, aí ela vai ser encaminhada para um pré-natal de alto risco. Tipo Limoeiro, temos a policlínica que dá para a gente acompanhar. Nesse caso, o exame que a gente tem que fazer são exames seriados de ultrassom desse bebê. Não é somente a morfológica, mas exames seriados de ultrassom para a gente ficar acompanhando o crescimento desse perímetro cefálico. E depois, quando nasce, também a medida desse perímetro cefálico. Se for menor do que 32 centímetros, a gente já fica alerta que tem problema de microcefalia. Exames de sangue ainda não tem. A gente pode até fazer referência desses bebês para Fortaleza, para ser feito exame de PCR no líquido amniótico, só que é um exame caro, talvez todas as gestantes não vão conseguir esse exame. Vários casos já foram detectados. No Ceará, em Limoeiro, foi detectado algum? Pronto, nesses casos de gestante que está com aquela clínica toda, esses casos são todos notificados. Aqui no estado do Ceará foram notificados 25 casos em 11 municípios, e um desses está aqui em Limoeiro, um caso notificado. Então, esse caso notificado, ele é encaminhado para investigação. Então, confirmado ainda não tem, está em fase de investigação ainda. Foi identificado aqui na policlínica? Não. Então, só reforçando, para evitar uma doença que vai trazer constrangimentos, problemas maiores para uma vida futura, a dica é sempre prevenir. Sempre prevenção, sempre, sempre. As consultas de pré-natal sempre tem que ir certinha, porque é a orientação que é o fundamental.